Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos estreia no próximo domingo no Brasileirão. Devo fazer um pré-jogo para sábado, não prometo, mas acho que vou fazer. Se não fizer, não me xinguem. Mas nesta sexta-feira, pensando no Brasileiro, eu abri uma sessão especial com vocês que me assistem. No Instagram, na última quinta, eu abri uma caixinha de perguntas pedindo para vocês enviarem mensagens do famoso quadro Discordo do Noronha, só que especificamente sobre o Brasileirão. Discordâncias de opinião que vocês têm em relação ao Santos atual e ao que o Santos pode fazer no Campeonato Brasileiro. Então eu separei 9 das mensagens e uma extra sempre, né? A gente coloca no quadro Discordo do Noronha, alguma que não tem a ver com futebol, essa eu deixo para o final. Teremos 9 discordâncias que envolvem Neymar, envolvem até onde o Santos pode chegar no Brasileiro, mas são discordâncias sempre educadas e colocadas de forma positiva, né? A gente não está desmerecendo o Santos, nem nenhum jogador. Enfim, a gente vai debater sobre isso a partir de agora. Porém, quase isso. Antes a gente tem que falar, claro, das capinhas da GoCase. Eu coloco aqui 4 capinhas belíssimas. Essa de artes do Santos, essa rosa, que eu já usei muito. Essa do bonezinho, minha cara. E essa listrada, que era a que eu usava até semana passada. Hoje eu estou usando a azul clara. Capinhas da GoCase, você encontra estes e vários outros modelos no QR Code que está na tela, no link da descrição. E ao comprar, você usa o cupom EUVINDESANTOS, que não só você compra uma, leva 2, como você tem desconto ao usar o cupom EUVINDESANTOS lá na GoCase para estes e todos os outros produtos lá da GoCase. Hoje na live do Trio, por exemplo, mandaram que compraram uma garrafa térmica do Los Angeles Chargers da NFL, futebol americano, né? E vale o cupom 20 Santos para esse tipo de produto também. Vamos lá. Primeira discordância veio do Gabriel Guerreiro, que falou o seguinte: discordo que o Tassiano tem vaga nesse time, tendo em vista as opções que temos no ataque. Eu vou entender que o Gabriel acha, ou pensou ter ouvido, que eu falei que o Tassiano deve ser titular. Isso não falei em nenhum momento. Mas tanto eu quanto o Caixinha, que no caso é quem manda, achamos que o Tassiano tem sim situações em específico que ele pode ser utilizado. Isso eu não vou mentir. Acho que para marcar pressionado, como eu fiz um vídeo semana passada, junto ao David, por exemplo, ele pode funcionar. Acho que ele ataca bem espaços. Acho que ele teve jogos interessantes no Paulista. Ficou marcado por jogos ruins também, principalmente a semifinal, mas eu acho que ele tem espaço para ser utilizado. Opções no ataque, quanto mais melhor. A gente precisa de jogadores que façam coisas diferentes. E tem vários jogadores que fazem mais ofensivamente que o Tassiano. O Tassiano faz mais outras questões táticas, como a marcação-pressão, como um posicionamento em específico de segundo atacante, ou de não necessariamente o ponta, mas o Caixinha gosta do cara que tá ponta da direita, que vai pro meio. O Tassiano pode fazer isso para atacar o espaço ao lado do Tiquinho, ou como o próprio Caixinha falou naquela conversa que a gente teve quinta-feira, a gente jornalistas, né, não eu em específico, quando colocar 2 caras para forçar cruzamento, como ele tentou na semifinal do Paulista. Claro que pode ser David e Tassiano, David e Tiquinho, é o ideal, mas o Tassiano pode e vai ser utilizado pelo Caixinha assim. Eu não acho que o Tassiano tem que ser titular, mas eu acho que tem espaço para situações em específico, mesmo com as diversas opções que o Santos tem. A segunda é do Eduds, 13. O João Paulo já está em final de ciclo no Santos. Para reserva, o Diógenes creio que seja o suficiente. Eu não creio, essa nós estamos discordando 100%. Eu fiz um vídeo na última quarta-feira sobre essa situação do João Paulo, talvez sair do Santos e tal. Eu continuo bancando, acho que o Santos precisa de 2 grandes goleiros, 2 bons goleiros, e não acho que o Diógenes esteja nesse nível. Aliás, o Caixinha falou nessa conversa também que ele quer sempre 4 goleiros nos treinos, ele sempre sobe um da base. Geralmente é o João Pedro, que é o goleiro do Sub-17, que é da seleção, mas quando ele está na seleção, ele está bastante na seleção, ele sobe o João Fernandes, que é o reserva do Sub-20, às vezes o Falcão, que é o titular do Sub-20, mas ele acaba jogando mais. Acho que você precisa ter o titular, um bom reserva, e aí o terceiro goleiro ainda é um cara com idade adulta, né, pós 20 anos, e o quarto ser o da base. 2 da base mais o Diógenes não acho uma boa, não acho que o Diógenes esteja perto de qualidade do João Paulo e do Brazão, pode evoluir, que treine para isso, que ganhe chances no futuro, se for o caso, mas acho que o Santos precisa de 2 grandes goleiros batalhando pela vaga. O Diógenes não batalharia pela vaga com o Brazão, o João Paulo pode batalhar, isso é muito importante. De novo, é o que eu sempre falo, a lição de 2023 foi clara. Se não foi clara,
Desculpa, aí não tenho o que falar. 2023 vocês sabem o que aconteceu. Precisa de 2 bons goleiros. O Igor Nochang fala o seguinte: eu discordo de algumas defesas a favor do JP Sherman. Gosto dele, mas... Olha, eu entendo que o Sherman ainda não seja o lateral direito titular dos sonhos do Santos. O Caixinha falou sobre isso nessa conversa e ele cita que às vezes o Sherman entra muito ansioso, quer fazer tudo de uma vez e isso não é possível. Mas ele sabe fazer, a gente que acompanha desde o sub-17, que ele jogou mais do que no 20, sabe do potencial, sabe do entendimento dele de jogo, sabe da luta dele fora de campo para poder estar no Santos, não de sofrimento familiar nem nada, luta de entendimento, de estudo, de treinos extras e tal. E claramente, para quem acompanha, ele pode não ser o novo Cafu, o novo Nilton Santos, o novo, sei lá, Carlos Alberto Torres, não é isso. Mas ele é infinitamente melhor que o Godoy, tem números defensivos que validam sua titularidade, o que é curioso, apesar dos problemas na semifinal do Paulista, ele erra. A gente não deixa de apontar os erros. E no ataque ele é melhor que o Godoy. E aí vem o ponto. Eu já disse aqui que também acho que tem que contratar um lateral direito. Perdão. Seria ótimo. Enquanto só tem os dois, o Sherman é infinitamente melhor que o Godoy e tem números e tem situações de jogo, de leitura de jogo, que justificam isso. O Daniel Andrade fala o seguinte: eu discordo que o Neymar vai render em campo. Acho que fica mais no DM que joga. É que assim, não exatamente a gente discordou. Eu peguei mais como um símbolo de muita gente que falou do Neymar jogar ou não jogar. Eu acho que ele vai ficar bastante no DM. Eu, por exemplo, falei na live de hoje, que eu estava conversando nesse dia no CT lá, sobre como eu temo, por exemplo, em junho, que tem data FIFA. Então provavelmente o Santos vai poupar o Neymar lá. Depois de tanto tempo sem jogar, é normal ter lesão muscular. Eu acho que vai acontecer. Eu também acho que ele vai render em campo. Então a gente está discordando ali 50%. Eu acho que o Santos com ele é uma coisa, pode chegar em um lugar, sem ele é outra, e vai chegar em lugares inferiores, abaixo, enfim. A gente precisa desse diferencial, que nem todos os times no Brasileiro têm, e ele é o diferencial do Santos. Então a gente precisa que ele jogue. Mas não nego, eu não acho que ele vai jogar 37 partidas do Brasileiro, né? 38 ele já não vai jogar, que ele não vai atuar contra o Vasco. Acho que ele vai acabar ficando fora de muitas, e o Santos vai ter que ter opções para isso. O Roger Santos Luiz: discordo que você fala do Escobar, não é Bagre. Lembrando sempre que eu não falo que o Escobar é Bagre, eu falo que o apelido dele é Escobagre, porque, pô, é um apelido perfeito, encaixa assim, perfeitamente, né? Não dá pra discordar disso. Eu não acho que o Escobar seja um gênio da lateral, um craque da lateral, nem que você, para brigar pelo título no Brasileiro, vá sustentar isso muito tempo com laterais do nível do Santos. Aí eu tô incluindo todos, tá? Da direita e da esquerda. Eu acho que você precisa reforçar. Claro que em alguma posição você vai ser pior que as outras. O Real Madrid tem posição pior que as outras. O Manchester City tem posições piores que as outras. E talvez você consiga ter um ataque tão bom, um meio campo tão bom, uma zaga tão boa, que o lateral esquerdo possa ser o pior, entre aspas, sabe? Pra quem tá só me ouvindo, eu fiz até coelhinhos aqui, ó, coelhinhos voadores, perdão, pra deixar claro que aspa, é um exemplo, é um exagero, enfim. De repente o Escobar pode ser o cara abaixo que segura a onda. Eu acho que pra você voar, alçar voos maiores, você precisa de um lateral esquerdo melhor. Ele não é tão bom assim ofensivamente, e ele tem jogos defensivamente que ele falha. A gente pode lembrar do Novo Horizontino ano passado, em que o próprio Novo Horizontino falou que buscava essa jogada nas costas dele e o gol deles saiu assim, foi na Vila Belmiro. E você pode também lembrar, por exemplo, de grandes partidas individuais. Ele marcando o Estevão foi fantástico contra o Palmeiras. Mas tem jogos menores que ele não marca tão bem assim. O Escobar não é ruim, ele não é bagre. Ele tem um apelido de Escobagre porque encaixa, só isso. Mas eu já até evito usar pro pessoal não encher o saco. Mas ele tá longe de ser um gênio. E outra, ele é muito melhor que o Felipe Jonathan. Até aí, quem não é? Thaís Winkert: discordo quanto ao objetivo do Santos para o ano. Para mim, se manter na A, mesmo com o Ney. Eu entendo o ponto e eu acho que a gente acaba discordando por isso. É que eu acho que o objetivo do Santos não pode ser só ficar na A. O Santista tá sofrendo demais. Já sofreu esse ano, uma derrota tristíssima na semi do Paulista. O Santos precisa lutar lá em cima. O Santista tá vendo o time lutar há anos e anos na parte de baixo da tabela. O objetivo do Santos tem que ser lutar lá em cima. Se vai, a gente vai descobrir. Eu acho que a gente não pode aceitar, se conformar com ser só se manter na A. Até porque, se o Santos começar esse primeiro semestre, né, até junho, lutando lá embaixo, o Neymar não vai renovar, né? O Clécio Camargo: não sei explicar, mas acho que nós temos uma relação problemática com o Neymar.
Muita gente mandou coisas sobre esse ponto e aí eu separei do Clécio como um exemplo de tantos que mandaram. A gente vai discordar porque eu não acho que seja problemático. Eu acho que idolatria, quase endeusamento de torcedor para com jogadores, pode ser problemática. Mas quando esse jogador já conquistou tudo que ele conquistou, como o Neymar conquistou com o Santos, eu acho que é bem menos problemática. Porque a idolatria é para com um cara que ganhou. Problemático para mim é idolatrar alguém que não ganha nada. E ainda há exceções, tipo o Giovani não ganhou, mas é um ídolo do Santos. Ela pode ser problemática quando você depende muito do Neymar para obras, para contratações, e aí você se rende a tipo, então ele vai se poupar, vai se afastar, vai treinar menos, nem é o caso, estou exagerando aqui. Mas é ônus e bônus. Se ninguém no Santos foi capaz, nos últimos 200 bilhões de anos, de fazer uma obra simples no CT, e para isso acontecer, tem que vir o Neymar, o pai dele fazer a obra e o Neymar ter uma regalia, cara, honestamente, por mim tudo bem. Eu não vejo tão problemático assim. O Matheus Brito, né, o perfil Matheus Brito, discordo quando você fala que vamos brigar apenas por Libertadores, seremos campeões. Aí é uma relação contrária à mensagem da Thaís, né? Eu acho muito difícil a gente brigar pelo título, acho muito difícil mesmo, mas eu acho que dá pra sonhar por Libertadores porque tem 447 vagas, né? Pode chegar até a 8 vagas, então acho que dá. O campeão, pelo amor de Deus, tomara que isso não seja, a gente não ganha o brasileiro há 21 anos agora. Muita gente que me acompanha nunca viu. Quantos de vocês nunca viram o Santos ser campeão brasileiro? Talvez a maioria. Os jovens não viram. Então, quem viu o Santos ser campeão brasileiro consciente, tipo, você sabia o que estava vendo, já não é mais jovem, pense nisso. Então, seria um sonho, mas eu acho honestamente que ainda não dá. Agora, no dia 28 de março, de repente, o Santos contrata, o Santos embala, os jogadores evoluem. Aliás, falando em evoluir, eu acho que o Escobar evoluiu muito, não devia ter falado isso na hora dele. Eu acho que o Escobar chegou, ele era pior do que é hoje, tá? Ele evoluiu. E aí não pode se manter a minha opinião lá de trás. Tanto eu tenho que vir aqui falar ele evoluiu, como quem discorda de mim, no quesito discordo do Noronha do quadro, tem que entender que eu também acho que ele evoluiu, não tenho a mesma opinião lá de trás. E por fim, aquela tradicional extra, nessa é do Gui Moraes, que fala, correr na ciclovia pode. Não pode. Não pode. Porém, deve estar correndo. Não andando igual as coroas da orla. Primeiramente, respeito às senhoras da orla. Segundo, desrespeito quando elas andam na ciclovia, estão erradas mesmo. Minha mãe, que é uma senhora de idade, reclama dessas senhoras que andam na ciclovia. Inclusive, pede para elas saírem. Mas você está errado. Não pode correr na ciclovia da orla da Praia de Santos. É errado. Não é recomendado. Aí é atropelado e reclama. Tá vindo uma bicicleta de um lado. Você tá aqui com um cara correndo na sua frente. Você tem que desviar, porque é uma ciclovia. Aí vem outra bicicleta do outro lado, fazendo fila dupla. Bate. Ciclovia é para bicicletas. Só corra na ciclovia se você tiver um pneu no lugar das pernas. Se você não tem um pneu no lugar das pernas, você tá errado. E tem gente que acha que eu brinco sobre isso. Eu não vou nem citar nome, mas tem gente do métier santista aí, da comunidade santista, que acha que eu brinco. Eu não tô brincando. Eu acho que quem corre na ciclovia está erradíssimo. Devia existir uma multa para quem faz isso. A Guarda Civil devia parar a pessoa e falar RG, CPF, tá multado. Não é piada. Quem vive na ciclovia de Santos sabe. Mas é que a corrida tá em moda agora, e pra gente que agora você é o velho chato, né? Pra quem corre há muito tempo, eu corro há quase 20 anos. De verdade, eu corro há 18 anos, começou aos 17. Tá na moda agora, explodiu. Eu torço muito pra que a moda pare, esse pessoal pare de correr e volte todo mundo que corria de forma consciente na areia e na calçada. Lembrando que eu tô falando especificamente da orla da Praia de Santos. Não tô nem falando da ciclovia do cais, dos canais. Nos canais, por favor, não corra. No cais até dá. Não corra na ciclovia da praia. Não é piada. Tchau, tamo junto. É nóis.